Abre a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Lucas 4, 13. Nós vamos dar para você nesta manhã 4 chaves espirituais para vencer os dias mais difíceis da tua vida. Amém? Se você está passando os dias mais difíceis da tua vida, use essas 4 chaves que Deus vai falar contigo. Esse ano, apesar de toda a correria, eu escrevi um livro que agora em setembro eu vou lançar, que são chaves espirituais para você vencer no seu dia a dia. Amém? Vamos ler aí o Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 13, diz: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aqui na Revista e Corrigida diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, quer dizer, todo tipo, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Primeira chave espiritual. Aqui diz que depois que passou todas as tentações. Foram poucas tentações que Jesus sofreu no deserto? Ou foram muitas tentações que Jesus sofreu no deserto? Poucas ou muitas? Mas aqui diz que passaram todas elas. Depois que passou toda a sorte de tentação, todo tipo de tentação, o diabo teve que deixar Jesus. O diabo teve que ir embora, porque tudo que ele podia fazer, ele já tinha o quê? Feito. Primeira chave espiritual: se você está passando, se você está enfrentando momentos difíceis na sua vida, não se esqueça, tudo passa. Repita isso: tudo passa. Jesus ficou 40 dias no deserto. O diabo se levantou de tudo quanto é tipo de forma, maneira, ataques, tentações, perturbações, mas diz a palavra de Deus que teve uma hora que elas passaram, e depois que elas passaram, o diabo permaneceu ou o diabo foi embora? Foi embora. Sempre que você está enfrentando algo, sempre que você está passando por algo, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida emocional, seja na tua saúde, seja na tua casa, seja na tua família, seja na tua vida financeira, o diabo sempre vai tentar criar um cenário que aquilo ali vai ser eterno na tua vida, para que você se desespere, para que você murmure, para que você se entregue à tristeza, para que você desista. Aprenda uma coisa: você nunca está derrotado, a não ser que você desista. Você nunca está derrotado, a não ser que você desista. Deus está dando uma palavra para alguém que está aqui, para alguém que está me assistindo, e Ele está dizendo para você: filha, filho, aguenta firme. Por que você deve aguentar firme? Porque não importa o ataque, o levante, os problemas, não importa o que o diabo está fazendo, isso vai passar. Amém? Você crê nisso? Vai passar. Essa depressão não vai durar a vida toda. Esse problema no teu casamento não vai te destruir. O diabo não tem como ficar atacando e usando teu filho, tua filha para todo sempre. Vai chegar uma hora na tua vida financeira que as portas vão começar a se abrir. Se você diz assim: bispo, eu estou numa fase da minha vida que tudo de ruim acontece comigo, parece que o diabo esqueceu, todo mundo só lembra de mim. Só que chega uma hora que todas as coisas que podiam dar errado com você, deram. Tudo de ruim que podia acontecer com você, aconteceu. E se você se apegou a Deus, se você manteve a sua fé na palavra de quem? Você permanece. E chega uma hora que a tempestade acaba, chega uma hora que a provação acaba, chega uma hora que as tentações param, e simplesmente as coisas que estavam dando errado, elas começam a dar o quê? Certo. Então lembra disso, deixa marcado aí na tua Bíblia. Lucas 4, 13. Passadas que foram, diga assim: vai passar. Diga: vai passar.
Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, até ter outra oportunidade. Mas naquele momento ele não podia fazer mais nada. Então levante a sua cabeça. Não importa o que você está enfrentando, não comece a semana desanimado, comece a semana cheio de fé, porque mesmo que você esteja num deserto, diga assim: a presença de Deus está comigo. Então qual é a primeira chave? Vai passar. A palavra de Deus não diz quanto tempo. A palavra de Deus não diz como vai passar. A palavra de Deus não diz que dia vai passar. Ela diz que vai. Então você tem que declarar várias vezes, você tem que colocar isso na tua cabeça, você tem que colocar isso no teu coração. Isso vai passar, isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai. Deus vai abençoar, Deus vai me dar vitória, Deus, a minha vida está na mão de Deus, a minha família está na mão de Deus, o meu Deus é soberano. O inimigo não pode agir eternamente, somente o meu Deus é eterno. Sempre que o diabo quiser trazer um pensamento de dúvida, de medo, você tem que falar. Não é só pensar, é você falar. Lá no deserto, Jesus não combateu o diabo com pensamento, Jesus combateu o diabo com palavra. E não somente palavra, mas a palavra de Deus. Ele dizia: está escrito. Então você está vendo que está escrito que tudo passa. Então você tem que declarar: vai. Tem gente que fala: esse problema nunca termina, minha vida nunca muda, Deus nunca me dá vitória. Não, vai passar. Chave número 2. Chega uma hora que o diabo fica sem opções. Repete isso comigo: chega uma hora que o diabo fica sem opções. O diabo tem muitas estratégias, o diabo tem muitas artimanhas, ele tem muitos laços, ele tem muitas armadilhas, ele tem muitas setas, mas chega uma hora que o arsenal dele vai acabar. Ele não pode atacar eternamente. Veja aqui na tentação de Jesus, diz que Jesus sofreu todas os tipos de tentações, e está aqui escrita pelos evangelhos 4 das principais. Primeira tentação foi na área física, quando Jesus teve fome. Sempre que você tiver fome de algo, sempre que você tiver fraco fisicamente, fraco emocionalmente, fraco espiritualmente, o diabo vai vir para te atacar. O diabo só apareceu para Jesus quando ele teve fome. Versículo 3, leia aí o versículo 3 comigo. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, olha aqui para mim, sempre que tiver faltando alguma coisa na tua vida, o diabo vai vir com esse questionamento: se você é realmente filha de Deus, se você é realmente filho de Deus, se você é uma filha amada, se você é um filho amado, por que você está passando isso? O diabo disse: se tu és o filho de Deus, porque do jeito que você está não parece que é, transforma essas pedras em quê? Em pão. Só que você não pode esquecer que Jesus estava com fome física, mas Jesus não estava faminto espiritualmente, ele estava forte espiritualmente. Então mesmo que tenha alguma área da tua vida que você esteja precisando de algo, você tem que manter a tua vida espiritual forte, amém? E você vai vencer. O diabo atacou na área física, depois ele foi para a área emocional. Vamos ler aí o versículo 5. E levantando, mostrou no momento todos os reinos do mundo, e disse: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Segundo ataque, da área física ele foi para a área material, ambição. O diabo disse assim: eu vou dar todos os reinos do mundo para você, se você me adorar. Você sabe que todos os reinos do mundo pertencem a quem? A quem que pertence? Pertence ao diabo? Pertence a Jesus. Quando ele venceu na cruz do Calvário, tudo foi entregue para ele, no céu, na terra e embaixo da terra. O diabo não ficou com nada. A chave da vida e da morte está na mão de Jesus, amém? A chave do inferno está na mão de Jesus. Todo joelho se dobrará no céu e na terra e debaixo da terra para o Senhor Jesus, amém? Mas o diabo disse: eu vou te dar. Nunca queira acelerar as coisas.
O diabo sempre vai querer que você acelere o processo. Deus nunca vai fazer nada rápido demais na tua vida. Porque enquanto Ele prepara o milagre, Ele está preparando o teu coração. Enquanto Ele prepara uma promessa, Ele está preparando a tua mente. Enquanto Ele prepara algo na tua vida, Ele está preparando o teu lado espiritual. Já veio muita gente aqui na igreja me oferecer parceria. Se você fizer isso, a gente vai ajudar a igreja, a tua igreja, você vai poder comprar. Deus falou para mim, não acelera, deixa que eu vou te dar, deixa que eu vou fazer. O diabo sempre vai querer te oferecer algo no lugar de Deus. Diga não para ele. Diga não. O diabo também levou Jesus, diz assim, versículo 9, então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. O diabo queria que Jesus provasse que ele era filho de Deus. Quer dizer, tentou ele com orgulho. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, diga assim, eu não tenho que provar nada para ninguém. Não prove nada para ninguém. Não faça. Se você está fazendo alguma coisa, faça para agradar a Deus, faça para a glória de Deus, faça por você, faça pela sua família, mas não faça nada para provar. Eu vou provar que eu estou certa, eu vou provar que eu sou de Deus, eu vou provar que eu posso, eu vou provar que eles estão errados. Não precisa provar nada. Qual foi a prova que Jesus deu para o diabo? Ele transformou pedras em pães? Transformou? Não. Ele podia? Podia. Você acha que se Jesus se jogasse daquele alto, daquele pináculo do templo, ele iria morrer? Não. Mas se ele fizesse isso, ele estaria tentando provar algo para o diabo. E você não precisa provar nada para ninguém. Vai ter sempre gente usada pelo diabo para querer te instigar ao orgulho. Não comece um relacionamento porque você quer provar que você também pode ter um casamento, uma família. Não tente. Tem muita gente que começou um relacionamento, casou com uma pessoa que nem ama, só porque queria provar para a família, queria provar para as amigas, queria postar na rede social. Sempre que você tenta provar algo para alguém, você vai fazer a coisa fora da vontade de Deus. E tudo que a gente faz fora da vontade de Deus dá errado. Tudo que a gente faz dentro da vontade de Deus, diga assim, dá certo. Mas diz a palavra de Deus que tudo isso passou. Chegou uma hora que o diabo ia fazer o que com Jesus? Não podia matar. O diabo não tem autorização para matar. Ele tirou a saúde de Jó, tirou a família de Jó, tirou o dinheiro de Jó, tirou o patrimônio de Jó, mas ele não pode tirar a presença de Deus. Não importa a luta que você está passando, você crê que a presença de Deus é com você? Sim ou não? Sim ou não? Então declare isso, eu creio que a presença de Deus está comigo. Então se a presença de Deus, amém, se a presença de Deus está contigo, isso o diabo não pode tirar de você. Sua fé o diabo não pode tirar de você. Sua comunhão com Deus o diabo não pode tirar de você. E também te matar ele não pode. Se ele pudesse matar Jó, você acha que ele não teria matado? Mas Deus disse assim, você toca em tudo nele, mas você não pode tocar na vida dele. A vida dele é minha, a alma dele é minha. Ele só vai quando eu disser que é o momento. Sempre o inimigo vai te atacar com depressão, tristeza, angústia, ansiedade, desânimo, para você entregar a sua vida. Nunca entregue a sua vida está na mão de Deus, amém? Tiago capítulo 4 versículo 7, sujeitai-vos pois a Deus. Se sujeitar é fazer a vontade de Deus, resistir ao diabo e ele o quê? Ele foge, ele vai embora. Chega uma hora que todos os ataques acabam. E deixa eu te falar, na maioria das vezes é do dia para a noite. Você lembra da história de Jó? Ele dormiu sem nada e acordou rico, porque vieram parentes, amigos de tudo quanto é canto, trazendo riqueza para ele. Chave número 3, essa é uma chave que você tem que ter com você. Quando algo te é tirado, é sinal de que Deus tem algo maior para você, amém? Quando algo é tirado, Deus tem algo maior para
Você nunca vai perder algo na tua vida, seja espiritual, seja emocional, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, que Deus não tenha algo maior para te dar. Amém? A obra do diabo, ela é falha. Lembre-se do que Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado, está consumado. Você nunca pode ficar lamentando, chorando, murmurando, pensando naquilo que você perdeu, seja relacionamento, seja negócio, seja dinheiro. Você ficar com esse pensamento, com esse tipo de lamentação, é como se Deus não pudesse te devolver muito mais. É como se Deus não tivesse algo melhor para você. Deus não devolveu o que Jó tinha, Deus restituiu para ele tudo em dobro. Passe por esse deserto com o pensamento de fé de que Deus vai fazer algo maior na tua vida. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 11. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, não homens, mas anjos. A tua vitória não vai vir do homem, tua vitória não vai vir da tua força, tua vitória não vai vir da tua capacidade, tua vitória não vai vir dos teus amigos. Diga assim: a minha vitória vai vir de Deus. Eis que vieram os anjos e o serviram. Quem foi que Deus mandou alimentar Jesus? Diga assim: os anjos. Então o que Deus fez na vida de Jesus foi muito maior do que o diabo fez. O diabo queria que ele transformasse pedras em pães, mas ele sabia que ele podia confiar em Deus. Amém? Então o que é que ele fez? Ele sabia que Satanás uma hora ia embora. E quando tudo terminou, veio os anjos e serviram a Deus. Você tem que ter uma certeza no teu coração: no fim Deus vai me abençoar. Diga assim: no fim Deus vai me abençoar. Diga: no fim Deus vai me honrar. Chave número 4: você pode suportar e vencer tudo que você está passando. Diga assim: eu posso suportar e vencer tudo que eu estou passando. Você vai suportar pela tua fé na palavra de Deus, você vai vencer pela tua fé na palavra de Deus, você vai suportar porque você está na presença de Deus, você vai vencer porque você está na presença de quem? Jesus não venceu o diabo como Deus, ele venceu o diabo como homem. Jesus não estalou os dedos e caiu fogo do céu. Jesus venceu o diabo contra-atacando com a palavra de quem? Está escrito. Está escrito. Jesus disse: a escritura não pode falhar. O inimigo vai gritar no teu ouvido: você não suporta, amanhã você não vai conseguir se levantar, amanhã você não vai conseguir trabalhar, essa doença ela é poderosa demais para você, esse problema no casamento é melhor você se divorciar, você nunca vai pagar essas dívidas, você nunca vai se reerguer espiritualmente, nunca vai voltar para a presença de Deus, porque o diabo sabe que tudo que a gente passa ou enfrenta, Deus nos dá capacidade para suportar, e não só suportar, vencer em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Que não fosse humana. O que Paulo está dizendo é que o que eu estou passando, o que você está passando, não é algo que o diabo criou, não é algo inédito. O que você está passando, alguém já passou e venceu. O que você está passando, alguém já passou e venceu. Se você tem um vício em droga, tem muita gente que já teve vícios piores do que o teu e venceram. Teve muita gente que estava com o casamento destruído e venceu. Tem muita gente que já estava com problemas financeiros pior que o teu e venceram. Tem muita gente que estava fraco espiritualmente e venceu aquele ataque do inimigo espiritual. O que Paulo está dizendo: olha, o que você está passando é humano, o que você está passando outros já passaram, o que você está passando outros já venceram. E diga assim: eu vou vencer também em nome de Jesus. Amém? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Nunca coloque na sua cabeça: olha, o que eu estou passando ninguém nunca passou, o que eu estou passando ninguém nunca.
O que eu estou passando, outros já passaram, e assim como eles venceram, eu também vou vencer em nome de Jesus. Se você está com problema, procure história de pessoas que passaram pelo que você passou e venceram. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga assim, mas Deus é fiel. Mais uma vez, mas Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Nunca se esqueça que Deus é fiel. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você crê na palavra de Deus? Aqui diz que Deus nunca vai permitir, nunca. Ele nunca permite que um filho dele, uma filha dele, passe por algo que esteja acima de você, além de você. Tudo que você passa, tudo que eu passo, tudo que você enfrentou, tudo que eu enfrentei, tudo que você está enfrentando, tudo que eu estou enfrentando, nós podemos suportar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não somente suportar, mas vencer em nome de Jesus. Nunca se coloque numa posição inferior ao teu problema. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda essa imagem na tua cabeça. Ou você se torna o cavaleiro do teu problema, ou você se torna o cavaleiro do teu... O que é o cavaleiro do teu problema? Você tem um problema, não deixa ele montar em você, você tem que montar nele. Você tem que montar no problema e você tem que dizer para onde ele vai. Você tem que guiar ele para o fim dele. Ou você se torna cavaleiro do teu problema, ou o teu problema se torna o teu cavaleiro. E ele monta em você. E a depressão vai te guiar, a ansiedade vai te guiar, a doença vai te guiar, a fraqueza espiritual vai te guiar para bem longe da presença de Deus. Problemas no casamento vão te guiar. Nunca deixe problema nenhum montar em você. Amém? É a história do homem que tinha um cavalo. Você sabe essa história? O homem tinha um cavalo, o cavalo caiu no buraco. E o buraco era muito fundo e ninguém ia conseguir tirar o cavalo porque o cavalo era muito pesado. E o dono do cavalo disse assim: já que eu não posso tirar ele, vou enterrar ele vivo. E o dono do cavalo com alguns amigos começaram a jogar terra em cima do cavalo. Mas toda vez que jogava terra em cima do cavalo, o cavalo se balançava e a terra ia caindo no chão. Jogava terra em cima do cavalo, o cavalo se sacudia, terra ia para o chão. E conforme a terra ia jogando e o cavalo ia se sacudindo, o cavalo ia subindo. Até que chegou uma hora que ele sozinho, porque ele não se entregou, saiu do buraco em que ele tinha caído. Amém? Cuidado que o inimigo vai querer te enterrar viva, hein? Vai querer te enterrar vivo. Sacode isso. Não deixa o problema montar em você. É você que tem que montar no problema. Aprende uma coisa: enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter luta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava assistindo uma entrevista de uma atleta muito conhecida. E ela dizia que ela chegava em casa toda vez ela chegava em casa: ai, está doendo as minhas costas, ai, está doendo o meu braço, ai, está doendo a minha cabeça, ai, está doendo meus pés. E ela é casada com outro atleta de alto rendimento. E o marido dela falou assim: meu amor, nós somos atletas de alto rendimento. Quando alguém chega no nível que nós chegamos, todo atleta que chega no nível que nós chegamos nunca vai jogar sem dor. Só joga sem dor quem não é bom. Só joga sem dor quem não alcançou o nível que nós alcançamos. Eu também estou sentindo dores horríveis, mas eu sei que as dores que eu sinto é por causa do nível que eu alcancei. Então eu sei que nunca mais eu vou jogar sem dor, porque gente que chega no meu nível vai estar sentindo, alguma coisa vai estar doendo. Um dia a cabeça, outro dia a costa, outro dia o braço, outro dia as pernas, porque isso mostra que nós chegamos no nível que pouca gente conseguiu chegar. E eu fiquei pensando assim: na vida cristã sempre vai ter alguma dor, sempre vai ter algum desafio, sempre vai ter alguma luta, porque isso faz você realmente ser um filho de quem? O ministério de Jesus não começou com ele andando sobre as águas, não começou com ele ressuscitando mortos, não começou com ele pregando, começou com ele jejuando. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele recebeu o Espírito Santo? Ele fez o quê? Ele foi jejuar, e ele foi ser tentado pelo diabo. E diz a palavra de Deus que quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Não reclame das dores, não reclame dos problemas.
Deus te dá capacidade para você montar neles e vencer eles em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre você vai estar lutando contra algo, vos proverá livramento. Aqui tem uma promessa que a gente suporta. Aqui tem uma promessa que Deus dá livramento, dá escape, de sorte que o possais suportar. Essa é a palavra de Deus. Então sempre você tem que se olhar no espelho e dizer: eu posso vencer isso, eu vou vencer isso em nome de Jesus. Amém?